Pessoal, ontem teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados para o PL 9 de janeiro. 9 de janeiro é a data escolhida para o Dia do Preso Político. Sim, ela faz menção justamente ao dia 8 de janeiro, um dia depois dos ataques que aconteceram lá à sede dos três poderes. Na audiência de ontem, muita coisa aconteceu, inclusive com falas duras de um desembargador em relação ao ministro Alexandre de Moraes, citando Daniel Silveira, e uma fala do Nicolas Ferreira também chamou muita atenção. É importante a gente lembrar uma coisa para vocês. Muitos presos do dia 8 de janeiro que estão sendo processados ou já foram condenados arrancaram a tornozeleira e fugiram do Brasil, rumo Uruguai, Paraguai, Argentina. São os destinos mais fáceis de acesso e para os quais esses presos fugiram. Então eles retiraram a tornozeleira e foram para lá. Várias pessoas se manifestaram, vários políticos de esquerda se manifestaram dizendo que eles têm que ser buscados porque a justiça tem que ser feita. Quem invade um prédio público, quem atenta contra a democracia tem que ser preso. É o que diz a esquerda. Já muitos deputados, inclusive de direita, argumentam o seguinte: olha, totalmente ilegal as prisões do 8 de janeiro. Totalmente ilegal. Para começo de conversa, a competência não é do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Marco Aurélio falou do inquérito das fake news, dizendo justamente isso. A forma que se iniciou o processo, a falta de observância do processo do sorteio do relator, ou seja, não se escolhe relator e isso se torna um tribunal de exceção. A mesma coisa se aplica ao caso do 8 de janeiro. Para mim é a mesma coisa, a mesma regra. Então, a visão é que os presos do 8 de janeiro que fugiram, eles fugiram de penas ilegais, de sentenças ilegais. Acontece que não é a visão da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República entende que as prisões são lícitas e fez um pedido ontem, que o pessoal que fugiu do 8 de janeiro seja incluso na lista da Interpol. A matéria que eu vou ler para vocês é do Metrópolis. PGR pede a inclusão de fugitivos do 8 de janeiro na lista vermelha da Interpol, como se fossem traficantes, como se fossem assassinos, abusadores, assim, os crimes mais graves e horrendos que a população poderia cometer vai ali para a lista da Interpol, criminosos internacionais perigosíssimos. Essa é a visão da Procuradoria-Geral da República em relação aos presos do 8 de janeiro. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, pediu uma inclusão de envolvidos nos ataques de 8 de janeiro na difusão vermelha da Interpol. A demanda, enviada ao Supremo Tribunal Federal, ocorre após reportagem do UOL revelar que condenados pelo vandalismo do dia 8 teriam quebrado as tornozeleiras eletrônicas e fugido do país. Ao menos 51 pessoas, segundo a reportagem, têm mandato de prisão em aberto ou fugiram após quebrar as tornozeleiras eletrônicas. A lista inclui, por exemplo, Luiz Fernando Venâncio, que teria fugido para a Argentina e chegou a postar um vídeo em que aparece em frente da Casa Rosada, sede do governo argentino. De acordo com o UOL, deste grupo, 10 militantes bolsonaristas fugiram para o exterior neste ano pelas fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os principais destinos deles foram a Argentina e o Uruguai. Tá? Então, fica aqui caracterizado que foi a reportagem do UOL que fez a denúncia da fuga do pessoal aí que rompeu a tornezeleira e foi embora. Então, e aí fica uma grande dúvida, né? Esse pessoal, se foi para outro país, eu inclusive estive passeando, mas eu passei nesses países, né? Já estive no Uruguai, e assim, é um país muito bom e hoje é um governo de direita. Se estão nesses países, é fazer o pedido de asilo político. E aí vai depender se eles vão fornecer ou não. Mas eu acredito que o Uruguai forneça o pedido de asilo político, se for um pedido bem fundamentado, um bom advogado justificando,
eu acredito que tanto o Uruguai quanto a Argentina hoje forneceriam um pedido de asilo político, tá? Então, pode ser que forneçam. Assim como foi o caso do Alan dos Santos, que teve o pedido de inclusão dele também na Interpol, foi feito o pedido de extradição aos Estados Unidos, que barrou e falou: não, não vou extraditar, porque isso aí que vocês estão condenando não é crime aqui. É diferente. Lá no Alan dos Santos, o caso do Alan dos Santos caracteriza um crime meramente opinião, foi onde os Estados Unidos rejeitou. Aqui no Brasil, de certa forma, o crime de invasão de propriedade pública, o crime de depredação de patrimônio tombado, esse configura. Então não é só um crime de opinião, mas o crime não é grave o suficiente para caracterizar a extradição deles. Agora, se a Argentina, se o Uruguai reconhecer a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se a Argentina reconhecer que realmente havia uma associação armada sem armas, aí sim eles podem pensar em extradição devido ao acordo que tem com o Brasil. Mas se tiver o pedido de asilo político feito, é bem provável que não. Vamos lá. O Sebastião Coelho, em virtude, quem publicou isso aqui foi o Coronel Meira Oficial, só para deixar claro para vocês, em virtude da audiência, né, que teve pública sobre o PL 9 de janeiro, ele abriu aqui o verbo sobre o caso Daniel Silveira. O Coronel Meira publicou o seguinte: durante a audiência pública sobre o PL 9 de janeiro, Dia Nacional do Preso Político, o desembargador Sebastião Coelho se prontificou para defender Daniel Silveira, ex-deputado e preso político. Ainda durante sua participação, Sebastião afirmou que vai pedir a suspeição do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, no Brasil em cortes internacionais e conclui que justiça para esse caso é a prisão do ministro. Olha só o que falou aí o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que se tornou um símbolo até dos apoiadores do Bolsonaro, porque alguém que vem de dentro do judiciário e continua confrontando, não teve medo, participou das audiências lá. Olha só o que ele disse, das manifestações, olha só o que ele disse. Eu quero ir visitar Daniel Silveira preso. Talvez não deixe lá. Então peço que o senhor me subestabeleça a procuração para eu ser advogado nos autos, para eu ter direito de ir lá conversar com Daniel Silveira e dizer que ele não está só, que ele é um símbolo do arbítrio que está acontecendo no nosso país. Que esta casa foi covarde, sim. Pessoal, deu uma pequena falha na internet aqui, mas já retornou. Vamos lá. Que esta casa foi covarde, sim. E nós vamos trabalhar num procedimento para colocar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por a sua confissão de que orientou a parte antes de receber o pedido para decidir sobre a prisão de todos, para levar à anulação de todos os processos. Levar à anulação de todos os processos. Se não for aqui nesta corte, será em cortes internacionais. Esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça. Por questão de justiça. Sem medo. A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Esse senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. Pois bem, pessoal, vocês viram que foi publicado aqui pelo Coronel Meira, que é um deputado federal e é um desembargador de justiça falando. Ontem foi o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, falando, e eu sou um advogado falando que, sabe, há irregularidades nesses processos. É lógico,
o que você menos vai levar em crédito aqui sou eu, né? Porque é a fala de um desembargador. Você vai falar que ele não conhece de direito, que ele não tem noção de direito e que o que ele está falando não tem fundamento e que não tem peso a fala de um ex-desembargador? Você acha que a denúncia de um desembargador na OEA ou nas cortes internacionais não terá peso, ainda mais com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Câmara dos Estados Unidos? Então tem sim. E é como eu digo, isso mostra, até porque teve uma pausa aí, né, das ações do ministro Supremo Alexandre de Moraes em relação aos bolsonaristas, tanto que a própria Folha de São Paulo noticiou isso. Pessoal, e outro vídeo que merece destaque é um vídeo publicado pelo próprio Nicolas Ferreira, que também é deputado federal, em uma audiência pública do Congresso Nacional, onde ele publicou o seguinte: Chega Alexandre, ou seja, um vídeo direcionado para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citando aqui também ações do ministro do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui a fala do Nicolas Ferreira. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres, como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozeleira eletrônica, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado.
Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Pois é, não teve medo de falar. E você? Coloca o seu comentário aí, o que você acha sobre isso que está acontecendo. Você apoia o PL do Dia do Preso Político? Não apoia? Acha que as prisões que estão acontecendo são prisões políticas, tanto dos presos do 8 de janeiro, quanto do Alexandre Silveira? Coloca aí quanto o Roberto Jefferson, coloca no comentário. Tudo isso aí é importante pra gente, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial, daqui a pouquinho.